Essa é uma longa história. Em 87, o campeonato foi dividido em 2 módulos. Foi de um módulo amarelo e do módulo verde. Eles deram 2 campeões. Depois ficou combinado que existiria o confronto dos 2 módulos. O módulo verde, que seria o dos clubes mais importantes, contra o do amarelo, que eram os clubes que a CBF dava apoio para o campeonato deles. E essa polêmica, logicamente, resultou numa discussão nacional. A CBF não tinha, na ocasião, dinheiro, recurso suficiente para fazer o Campeonato Brasileiro e entregou essa tarefa aos clubes. Os clubes montaram o chamado Clube dos 13, né, e convidaram outros 3 clubes que não faziam parte dessa associação para montar um campeonato enxuto com 16 clubes. Essa Copa União é aquela jogada política que a CBF não soube administrar. Se a CBF tivesse administrado, é assim, o campeão do grupo amarelo é o campeão brasileiro, o campeão do grupo verde é como se fosse o vice-campeão brasileiro. Não, não fez isso. Então fez uma chave forte e uma chave fraca. Nessa chave aqui, os grandes clubes jogando, Flamengo, Inter, Atlético, Grêmio, só time top de linha. E aqui, os times considerados de menor investimento. Aí o campeão desse grupo aqui, no caso foi o Sport, foi disputar o título com o Flamengo, que jogou contra a Inter, Atlético, Grêmio, Cruzeiro, e vai por aí, Santos, Corinthians, enquanto que o Sport jogou contra quem? Jogou contra a Portuguesa, de Desporto, Guarani, de Campinas, times fracos. No meio da competição, para ser mais exato, antes que ela chegasse ao meio, a CBF resolveu interferir, dizendo que quem estabelecia as regras era ela. Na realidade, o que aconteceu é que a CBF foi pressionada por um punhado de clubes de médio porte que ficaram de fora do campeonato e que se acharam injustiçados nesse sentido. A CBF, temendo perder terreno político, resolveu, de alguma forma, atender o apelo desses clubes, determinando que o campeão e o vice da Copa União deveriam fazer um cruzamento ao final da competição com os 2 clubes, campeão e vice, de uma segunda divisão que ela criou, mas que não tinha absolutamente nada a ver com a Copa União. E os clubes, o Clube dos 13, num primeiro momento, negou de todas as formas essa possibilidade, acordaram que não acatariam essa decisão e que o campeão brasileiro daquele ano seria o time que vencesse a chamada Copa União. Toda a imprensa e todo mundo reconhecia o Flamengo como campeão. Só que o Sport, que venceu o Guarani, estava pronto para fazer esse cruzamento. O Flamengo não quis fazer esse cruzamento, e é importante ressaltar o seguinte: ele teve o apoio de todos os clubes, todos os grandes clubes que disputaram os módulos verde e amarelo. O campeonato da segunda divisão, na realidade, ele acabou empatado entre o Sport e o Guarani. Os presidentes dos 2 clubes, após uma quilométrica cobrança de pênaltis para decidir o título, acabou empatado. Os dirigentes dos 2 clubes entraram no campo e acordaram que o título seria dividido entre os 2. Uma semana ou 10 dias depois, a televisão, que não era a Globo, propôs que eles fizessem uma outra decisão para que se tirasse um campeão. Ou seja, isso também é a revelia da CBF, de alguma forma, que acabou concordando, né, para não contrariar os clubes, e eles decidiram lá, eu acho que foi no Recife, inclusive o jogo, o Sport ganhou de 1-0 e se auto-intitulou campeão brasileiro de 87, depois que o quadrangular não aconteceu. O Clube dos 13 não tinha representatividade verdadeira dos grandes clubes do futebol brasileiro. Não tinha. Tanto que, quando um sujeito toma decisão, acontece muito nas assembleias, nas federações, quando o representante se ausenta e um lá assina pelos representantes de clube que estão presentes e mudam determinado procedimento, determinado processo em qualquer regulamento. Os personagens principais dessa polêmica são Carlos Miguel Aidar, presidente do São Paulo e do Clube dos 13, Márcio Braga,
então presidente do Flamengo, os diretores da TV Globo, de uma maneira geral, que resolveram atender os apelos dos cartolas, dos clubes, e bancar ou ser o principal artífice desse campeonato, ou seja, que bancou efetivamente esse campeonato. Bancou a infraestrutura que foi criada para que se disputasse esse campeonato. E tem também, evidentemente, o pessoal da Coca-Cola, né, que também bancou, e a própria Varig, que mal ou bem acabou permitindo que os clubes viajassem de avião de um lado para o outro, com passagens a custo muito mais barato. Rapaz, os dirigentes, principalmente dos principais clubes do Brasil, do Clube dos 13, né, eles tiveram, assim, grande influência nessa situação. Agora, para mim, o grande personagem disso aí foi o Eurico Miranda, dirigente do Vasco da Gama. O Eurico Miranda, é polêmico, é um cara que é realmente complicado pra caramba. Agora, ele é um cara explosivo, ele toma aquelas decisões malucas, chega, dá um bico na porta do vestiário, xinga todo mundo, é o jeito dele. Eurico Miranda, então dirigente do Vasco, que de alguma forma defendeu a tese de que o Flamengo era o campeão, não só por ele pertencer ao futebol carioca, mas por uma questão de justiça. Porque o Eurico que era enfático nas declarações, o Eurico que brigava por todos os clubes, né? Então, para mim, o personagem maior, principal e com força foi o Eurico Miranda. O Eurico depois, eu não sei até onde que ele foi pressionado, né? Representando o Clube dos 13, acabou assinando esse documento que previa o cruzamento. Eu não acredito que ele tenha feito isso porque o Flamengo foi campeão, não acredito nisso. Porque eu acho que o Eurico sempre teve o cuidado de preservar a soberania do futebol carioca. Alguma política foi necessária para que ele assinasse esse documento. Mas havia um documento em que dizia, assinado por presidentes de todos os clubes, do Clube dos 13, que reconheciam que o vencedor da Copa União seria o campeão brasileiro. Então, esse é o grande problema da representatividade, da legitimidade do Clube dos 13 representando os clubes de futebol do Brasil. Eu acho que toda a confusão foi gerada em cima disso. Quando Eurico Miranda, que era um representante do Vasco e ao mesmo tempo do Clube dos 13, o Fábio Koff era o presidente do Clube dos 13, delega poderes a ele, que tinha bom relacionamento com o Ricardo Teixeira, para negociar, aí, meu amigo, já vira a maior importância política dentro daquela área restrita que é da CBF. Eu acho que esses são os personagens principais, aqueles que efetivamente trabalharam para que esse campeonato tivesse sucesso. Esse campeonato é, ainda hoje, o campeonato de maior média de público da história do futebol brasileiro. Faltou um pouco de ética, sim. Aí por que o São Paulo quis a Taça das Bolinhas e não falou do Flamengo antes? É incoerência da parte de São Paulo. Porque foi engraçado também que depois que o São Paulo se tornou penta, de fato, foi quando voltou, inclusive, né, quando a imprensa voltou a noticiar a história da Copa União. A organização gosta desse conflito. Se eu reconheço que você é o campeão, por que 20 anos depois eu não vou reconhecer mais? Se você assinou um documento dizendo isso, se você anunciou publicamente em cadeia de rádio e TV que você reconhecia o Flamengo como campeão, 20 anos depois você ganha o quinto campeonato seguido e vai dizer que aquele do Flamengo não valeu. Como não valeu? Quem disse que não valeu? Eu acho que pior do que isso é o comportamento do São Paulo, que quando foi campeão brasileiro em 2007 resolveu dizer que ele era o primeiro pentacampeão brasileiro, ou seja, teria direito a ficar com a taça, em definitivo, a chamada Taça das Bolinhas. O presidente do São Paulo, na época, Carlos Miguel Aidar, era o presidente do Clube dos 13. Ou seja, o homem que liderou
essa campanha para fazer do campeão da Copa União o verdadeiro campeão brasileiro. E aí, 20 anos depois, o São Paulo vem dizer que ele era o primeiro campeão, que o título do Flamengo não valeu. Aliás, fizeram um estardalhaço danado em torno disso. O Rogério Ceni levantou a taça, enfim. Essa briga continuou na justiça comum, na justiça esportiva, e passados quase 30 anos que essa competição acabou, continua essa confusão. Por que que a organização fez isso? Para o São Paulo se segurar nisso, como terceiro, como tricampeão e depois penta, e dizendo antes que o Flamengo era penta? Não adianta, cara. Você não vai chegar a conclusão nenhuma. Porque quando você pisa no calo do cara, ele pula aqui. Mas você antes pisou num desse aqui, que já pulou. Isso atrai mais público. Deve ser, pela ideia deles. Atrai mais público. Cria mais polêmica. E o futebol é polêmico. Espera aí, não, a gente não concorda com o Flamengo campeão. E todos eles concordavam. Todos eles concordavam. A Copa União é o campeonato brasileiro, o Flamengo foi campeão, módulos verde e amarelo, então o Flamengo é o campeão brasileiro. Para os grandes clubes do Rio de Janeiro, era o Flamengo. Por que o São Paulo, só depois de muito tempo, foi reivindicar isso aí? Ele queria a tal taça das bolinhas, né? Aliás, esse negócio da taça das bolinhas também é uma bobagem, né? É título conquistado no campo e deixa isso para lá. Não quis mais reconhecer a conquista do Flamengo. É assim a leitura que eu faço. É bem verdade que passaram-se 26 anos. Vale para o torcedor. Eu me lembro de um ano que o Vasco deu a volta olímpica com uma caravela, uma baita de uma caravela, porque o troféu não foi entregue para ele. E eu não me lembro qual foi o título, qual foi a conquista, mas jogadores deram a volta olímpica e tudo mais. E aquilo não valia nada. Mas para a torcida, o que vale é aquela comemoração naquele momento. Passou aquela conquista, o torcedor mesmo não vai nem dar bola. Ele quer comemorar na hora. Eu só gostaria de saber quanto tempo a gente vai continuar discutindo isso. Essa polêmica vai continuar sempre. De que forma isso tanto está interferindo? Numa taça de bolinhas? E aí influencia sempre o lado da emoção, lógico, da paixão. Isso não vai acabar nunca. Porque a CBF não teve a coragem de determinar. Campeão é o que vai valer o grupo amarelo, o que vai valer o grupo verde. E acabava com isso. Até hoje a polêmica vai continuar. Daqui a 30 anos, já estamos em 2030 e até hoje ninguém sabe quem é o campeão. Para me questionar de que forma isso tanto está atrapalhando o Flamengo, ou ajudando o São Paulo, ou o esporte. Você está entendendo? Quer dizer, para quem... não sei de que tanta essa importância, será que um dia... Ou será que o próprio Flamengo não está fazendo questão disso? Ou o São Paulo que fez depois que ganhou para dizer que é o penta? Ninguém aguenta mais. A CBF, na realidade, jamais tomou uma providência definitiva. Não seria aceitável, mas eu acho que ela, no mínimo, deveria reconhecer os dois como campeões, de fato e de direito. Acabou. Você já, de alguma forma, você já consegue mais ou menos resolver a questão, né? Porque você não está tirando o título do Flamengo. Para que isso não volte a acontecer mais, a gente até já admite, embora eu seja contra, mas acabo admitindo também, que esse título seja dividido. Os dois vão poder gritar campeão, resolve a questão. Acho que é a única solução que existe. Não é a ideal, mas é uma solução. Eu acho que essa discussão aí em relação à Copa União, mesmo que a CBF considere o Flamengo campeão, depois desconsidera e coloca o esporte como campeão, vai ter isso tudo aí, sempre vai ter essa discussão. O torcedor do esporte se considera campeão brasileiro de 87, tanto é que lá na Ilha do Retiro, eu sempre vou fazer jogo lá, você vê lá, está estampado esporte campeão brasileiro de 87. Mas o Flamengo estampa também nas situações dele, em revistas, estrela mais em camisa, estampa em tudo
qualquer tipo de situação, que é campeão brasileiro de 87. Então, é uma polêmica que eu, sinceramente, acho que nunca vai acabar. O futebol brasileiro vai conviver com essa polêmica por causa, a gente pode dizer, da desorganização que era o futebol brasileiro. Enquanto houver justiça e existir um trâmite judicial na justiça esportiva, vai existir a discussão, a não ser que seja recurso para a STJD, esgotou, aí vai para a justiça comum. Aí cabeça de juiz, cara, em que fórum, em que área? É no Rio, é em Brasília, é em Recife? Até hoje não mudou e não vai mudar. Isso vai continuar como desde essa época do Flamengo. E o Flamengo botou no currículo dele campeão. E aí, quem é que vai tirar? Ou quem é que vai botar? Aqui. Continua esse dizendo que é o campeão e esse também. Como todo mundo sabe, o Flamengo foi o campeão. Testemunha ocular de quem estava ali em 87, gente, pode rasgar, pode vir com o documento. O Flamengo foi campeão e foi numa festa lindíssima, com o Maracanã lotado. O Flamengo é campeão brasileiro, mas vou adiantar também que depois de toda essa confusão toda, eu acho que o título teria que ser repartido. O Flamengo, no meu modo de ver, sem ficar em cima do muro, é o campeão de 87. O campeão de 87 é o Mengão. O esporte diz que ele é, pelo que disseram a ele. A organização disse a ele. E o Flamengo botou no currículo dele, campeão, porque a organização disse a ele. E agora? Não adianta, cara. Você não vai chegar a lugar algum. E eu sou campeão. Se ele não quer, danou-se ele. Aí o Flamengo diz, se o esporte não quer, danou-se ele.